como a gente sempre diz, os temas que a gente escolhe para as nossas reflexões são temas evangélicos, que dizem questão à reforma íntima, ao conhecimento pessoal, à transformação, à busca do amor ao próximo, à caridade. E hoje o nosso tema não é diferente. Hoje o nosso tema é um tema que fala da reflexão pessoal, que fala da mudança, que fala do autoconhecimento, da transformação. É do arrependimento à reparação. Então nós vamos tratar do arrependimento e tratar da reparação. Para isso a gente precisa entender o que é arrependimento. Por que nós entendemos que aquela conduta anterior ou pensamento nossa não se justifica? Por que nós nos arrependemos? Por que nós não gostamos daquilo que nós fizemos anteriormente? Ou não valorizamos aquilo que nós fizemos anteriormente? Ou não concordamos com aquilo que nós fizemos? Irmãs do Fo sempre nos diz que aqueles que buscam a reforma íntima, eles têm um problema na mente, que é o que nós temos. Há uma dificuldade entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Então eu conheci o Espiritismo, li um livro, quero ser uma pessoa diferente. Só que o meu sentimento é outro. Eu ainda quero brigar, ainda quero enganar, ainda quero passar a perna no outro. Não obstante eu ter aquele conhecimento, ter lido um livro, saber que é diferente, os meus sentimentos ainda estão lá ligados a como eu era antes. E a forma de agir então é como? É uma forma que eu não concordo de certa forma. Então a gente percebe que nesse processo de mudança, de reforma íntima, a gente fica um pouco contraditório. A nossa mente ela fica conflituosa, porque a gente sabe de certas coisas, mas não consegue praticar o que a gente sabe. A gente sabe certas coisas, mas não consegue sentir o que a gente sabe. Então é muito comum que a gente saia de uma palestra, de um trabalho espírita, e chega lá fora briga com alguém. Chega lá fora ofende alguém, distrata alguém. Então é um processo em que a gente está tentando ainda unificar o que a gente sabe com o que a gente sente, com o que a gente faz. Então é um processo que demora, é um processo que exige esforço, para que aquilo que a gente saiba não seja mera repetição. Como nós fizemos com a Bíblia há 2000 anos, ou como nós fizemos com todos os conhecimentos que nós tivemos por várias encarnações, onde quer que a gente estivesse. A gente lia, conhecia, mas nunca conseguiu aplicar. Porque se a gente tivesse aplicado, não estava aqui. Estava nas dimensões superiores, orientando os encarnados. Então há muito tempo que a gente lê, entende e não consegue aplicar. Há muito tempo que a gente vem enrolando essa transformação íntima. Há muito tempo que a gente como o próprio Mestre Jesus já disse, nós somos hipócritas. A gente é, mas não é. Diz que é, mas não é. Fala uma coisa e pensa outra. Fala uma coisa e age de outra forma. Então a gente ainda está tentando buscar. E no meio de todo esse processo que é normal hoje na reforma íntima, já que a gente não quer mais ser hipócrita, não quer mais fazer isso de forma voluntária, é muito normal que a gente se arrependa do que a gente fez. É muito normal que a gente acabe de dizer uma coisa e não concorde com aquilo que a gente disse. Ah, mas por que você me disse isso? Ah, eu estava com a cabeça cheia, eu estava com raiva. Então, imediatamente, quando a gente solta certas coisas ou faz certas coisas, a gente sabe que não deveria ter feito ou falado aquela coisa. Ou pensado o que a gente sabe que não pode pensar mais. Nós sabemos através do Espiritismo que pensamento é vida. Nós sabemos que pensamento é energia que é gerada na nossa mente e direcionada para onde a gente quer. Então, se pensamos algo negativo, algo inferior, isso é criado por nós e direcionado para o ambiente ou para aquela pessoa que nós estamos imaginando. Então, nós estamos poluindo o ambiente quando temos pensamentos negativos. Somos fontes criadoras de algo que polui a terra, que contamina o ambiente onde nós estamos. Depois, por causa disso que nós ainda fazemos, precisamos de atividades para limpar a terra. Então não podemos ao mesmo tempo estar poluindo e limpando, que é o que a gente nesse processo acaba fazendo, através dos nossos pensamentos.
Então a gente insiste na reforma. Eu quero ser diferente, eu li, eu vi como é que as coisas funcionam, eu vi o que é conhecimento espiritual, eu vi que tem reencarnação, eu vi que meu sofrimento tem uma finalidade, mas a gente não consegue ainda 100% do tempo ser como a gente gostaria de ser. Nossa, eu vi o filme da vida de Chico Xavier, eu queria ser como ele era. Tinha uma resposta sábia para tudo, sabia atender as pessoas que procuravam, mas eu não consigo. Então por isso a gente se arrepende de coisas que a gente faz. Por isso a gente não concorda com coisas que a gente acabou de fazer. Então a primeira reparação que cabe a gente fazer é conosco. Porque, vamos ser sinceros, depois que a gente faz, bate aquela tristeza. Fala, nossa, de novo eu fiz isso. Mais uma vez eu fiz o que eu sei que eu não deveria ter feito. Eu agi dessa forma com essa pessoa, mas eu entendi que na família vêm os inimigos juntos e que nós temos que aprender a nos amar dentro de casa, e eu ofendi minha mãe de novo. Eu destratei o meu pai de novo, eu briguei, bati no meu irmão de novo. E assim a gente vai entendendo e sentindo o arrependimento do que a gente fez. Eu não queria ter feito isso. Mas será que eu sou um espírito tão ruim assim? Não. Como a gente acabou de ver, nós não somos ruins. Nós estamos em processo de melhora. E esse processo passa por essas situações. Situações de equívoco, de erros, de falhas. Mas que a gente não faça isso de forma voluntária. Que a gente não faça isso de forma tendenciosa a passar por cima das pessoas, mas sim por mera questão de aprendizado. Então a gente segue em frente, a gente age dessa forma e sente aquela tristeza. Nossa, como eu me arrependo de ter feito isso, que eu sei que eu não deveria ter feito mais. Não deveria ter tratado dessa forma, não deveria ter feito dessa forma, não deveria ter agido assim. Então a primeira análise que a gente faz é conosco. Como passar por cima disso? Como enfrentar o sentimento que nós acabamos tendo quando a gente erra? Nós fomos ensinados na religião que errar tem um nome: pecado. E sempre foi uma palavra muito dura para todos nós, porque era algo muito agressivo a Deus e à lei de Deus. No Espiritismo nós não trabalhamos com a palavra pecado nesse sentido. Nós trabalhamos com a palavra erro. Erro no sentido de que errar faz parte do aprendizado. De que por mais que a gente se arrependa ou entenda que aquilo que a gente fez não deveria ter sido feito, faz parte do processo de evolução. Então veja, nós não estamos estimulando o erro, mas estamos mostrando que o erro faz parte do processo de aprendizado. E quanto mais a gente vai se arrependendo e tomando consciência, mais esporádicos esses erros vão sendo. E mais a gente vai se fortalecendo, até que aquilo se torne um valor que ninguém tira de nós. Como valores que nós temos hoje. Coisas que nós não aceitamos fazer errado de jeito nenhum. Valores que nós trazemos de outras vidas que nós já adquirimos com muito esforço. Então o que hoje é uma fraqueza vai se tornar um valor no futuro. O que hoje a gente ainda se envergonha e se arrepende de fazer constantemente, à medida em que a gente for se fortalecendo, vai diminuindo e nós vamos conseguindo passar por cima disso. Então essa reparação que a gente trata, inicialmente é uma reparação conosco, uma autovalorização. A gente deixa de ter aquela ideia de que o pecador é um sofredor, que vai para o inferno, que é eterno, para entender que o erro faz parte do processo de evolução. E aquele que erra está simplesmente aprendendo uma lição. E que nós vamos pagar pelos nossos erros, mas também nós aprendemos com os nossos erros. A lei de causa e efeito diz que nós pagaremos pelo mal que nós fizemos, mas nós também aprendemos com esse erro, com esse mal. Então assim nós vamos evoluindo, nós vamos seguindo, nós vamos percebendo que a nossa conduta gera em nós o arrependimento. E a reparação é um processo que vem posteriormente.
nos reparando, nos perdoando, nos aceitando, a gente consegue ter forças para seguir em frente. Para não entrar em processos de tristeza, de desânimo, de depressão, de acreditar que nós não temos condição de passar por cima de qualquer situação que nos apareça. Como espíritas, nós sabemos que tudo que se depara na nossa frente tem uma finalidade, tem um objetivo, que Deus sabe de tudo o que se passa. Então nenhum fardo que a gente não consiga carregar atravessará na nossa frente, chegará na nossa vida. Então isso é muito consolador para todos nós, saber que temos condição de enfrentar, por mais difícil que pareça, naquele momento inicial. Então assim a gente compreende, a gente nos fortalece e a gente se restaura para seguir em frente. Mas é preciso também, além de nos fortalecer, além de estarmos equilibrados conosco, a gente precisa olhar para o lado, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que moram, que trabalham conosco, e aqueles desencarnados que nos acompanham por alguma finalidade. Nós sabemos que vários espíritos nos acompanham, sejam querendo o nosso bem ou o nosso mal. Então estamos sempre cercados. E cabe a nós compreender como esses processos vão funcionando. Então a reparação envolve reparar o mal que a gente fez ao próximo. Reparar o mal que nós fizemos àquelas pessoas que estavam envolvidas naquela situação. Então a gente inicia um processo na redescoberta de nós mesmos. Através do espiritismo, do conhecimento espiritual, a gente começa a querer ser diferente. Nesse processo, a gente pensa de uma forma, sente de outra forma, age de outra forma. Então a gente está triste, mas não consegue agir da forma como a gente gostaria. Pensamentos vêm na nossa mente que a gente não queria ter naquele instante. E isso faz com que a gente arrependa de certas condutas que nós temos. E isso torna o nosso espírito fraco, triste, desanimado. Mas nós aprendemos e buscamos compreender que o erro, fazendo parte do processo de evolução, não deve trazer tristeza e desânimo, mas aprendizado, coragem, para que a gente mais inteligente, mais prudente, com melhor bom senso, siga em frente, buscando primeiramente a nossa reparação. Estando equilibrados e prontos para seguir em frente, nós buscamos a reparação do nosso próximo, aquele que nós fizemos mal. Então assim nós podemos procurar aqueles encarnados que nós ofendemos, que nós prejudicamos, e auxiliá-los, pedir desculpa, buscar um equilíbrio daquela relação. Da mesma forma, nós podemos buscar os desencarnados que nós fizemos mal, através das atividades espirituais, através da oração, através das mentalizações de luz positiva para aqueles espíritos, desejando sempre o bem, que eles sejam resgatados pelos espíritos superiores, pelos cavaleiros. Então assim nós vamos reparando o mal que nós fizemos. E à medida que nós vamos reparando, que nós vamos buscando o equilíbrio, a nossa própria energia fica mais leve, porque aqueles erros que pesavam sobre nós não pesam mais. Aqueles arrependimentos, aquelas tristezas pelas condutas que pesavam sobre nós não pesam mais. Então assim a gente percebe que toda a nossa vida, toda a nossa evolução depende de nosso próprio conhecimento e atividade. Mas onde é que os mentores entram nisso? Eles nos auxiliam, mas o trabalho é nosso. A reparação é nossa, a reforma íntima ela é nossa. Essa tristeza que nós vamos sentir é nossa. O desequilíbrio que nós vamos passar é nosso. E são processos necessários para que a gente compreenda como é ser diferente. Ser diferente demanda muito esforço, porque quando estávamos ligados a energias negativas, aquilo era bom naquele momento. Então, como deixar algo bom para mudar para algo que a gente ainda não sabe que é bom?
Nossa, mas eu gostava tanto de tirar vantagem das pessoas. Eu gostava tanto daquela energia de inveja, daquela energia da fofoca. Era bom falar mal. Todo dia, a determinado horário, eu ia falar mal da vida das pessoas na casa da minha vizinha. É difícil abandonar isso. Mas a gente tem que querer abandonar para perceber que as energias positivas, uma vida moral equilibrada, traz muito mais felicidade do que isso. A prática da caridade traz muito mais felicidade do que isso. Só que demanda de nós um esforço constante para que a gente abandone essas condutas anteriores. Para que a gente entenda que elas não se justificam mais para nenhum de nós. Entendendo isso, a gente começa a arrepender quando a gente faz. Agora eu não vou mais falar da vida de ninguém, mas um dia ou outro acaba falando. Porque fizemos por tanto tempo. Por quantas vidas nós julgamos o que as pessoas fazem ao nosso redor? Por quantas vidas nós tiramos proveito das pessoas ao nosso redor? Nós mentimos para as pessoas ao nosso redor? Por quantas vidas nós abandonamos filhos, abandonamos pais? E agora é exigido de nós uma postura diferente. Por isso a gente insiste como espírita no nosso lar, com uma mãe difícil, com um pai difícil, com um filho difícil. Porque a gente sabe que é a hora da gente seguir o que o Evangelho nos diz para que a gente deve seguir. É a hora de seguir o que o Mestre Jesus nos disse milhares de anos atrás. E quando a gente não cumpre, a gente sente aquele arrependimento, aquela tristeza. E muitos desses valores que nos deixam, quando a gente não cumpre, que nos deixam tristes, são valores que nós já trazemos de outra vida. Nossa, eu poderia ter feito melhor. Fulano de tal me contratou para fazer isso, mas eu poderia ter feito melhor. Isso nos dá tristeza. Eu fui na casa daquela pessoa para fazer uma limpeza, poderia ter feito melhor. Poderia ter atendido melhor. Ou poderia ter tratado uma pessoa melhor. Tudo isso vem na nossa mente porque pelo nosso padrão de qualidade espiritual que nós começamos a atingir, nós já sabemos que o que a gente faz em determinadas circunstâncias não é bom o suficiente. Então nosso padrão de qualidade ele vai subindo. Não adianta vir para uma casa espírita fazer um trabalho mais ou menos, enrolar, conversar, porque o padrão de qualidade ele é superior. O nosso padrão de qualidade é superior. A gente sai triste porque não fez o que deveria ter feito. Quando a gente se envolve numa confusão, a gente sai triste porque sabe que não precisava ter se envolvido em uma confusão. Então o nosso padrão de qualidade ele vai inconscientemente subindo. Porque quando a nossa vibração, a nossa forma de ser sobe, aquilo que está ao nosso redor tem um padrão muito melhor, maior de qualidade. Espírito superior faz as coisas da melhor forma possível, sempre. Doando o que ele tem de melhor. Sempre. Vejam, nós não estamos falando de perfeição. Estamos falando do que nós temos de melhor. É algo subjetivo. A pergunta que a gente deve fazer é: eu dei o que eu tenho de melhor naquela situação? Seja no emprego, seja em casa, chega praticando a caridade. Às vezes a gente tem mania de achar que caridade é dar alguma coisa para alguém. Não. É doar um momento que a gente tem de melhor. Não é porque que é caridade que tem que ser mal feito, que tem que ser rasgado, furado, sujo. Tem que ser bem feito. O melhor que a gente consegue doar, o melhor que a gente tem para fazer. Então, que tudo que a gente faça seja o melhor que nós dispomos naquele momento. Porque isso é sinceridade. Sinceridade é dar tudo o que nós temos. E à medida em que a gente vai seguindo na evolução, elevando a nossa vibração, esse padrão vai aumentando de qualidade. Esse padrão vai se elevando. Naturalmente, nós vamos querendo fazer tudo melhor. E vamos nos arrependendo quando não fazemos. Fala, não, mas há 10 anos atrás eu fazia isso, eu achava normal. Hoje eu não faço mais. É o nosso padrão de qualidade se elevando.
Quando eu era jovem eu fazia isso. Hoje eu não faço mais. O nosso padrão de qualidade se elevando. Mas como que eu posso ser diferente em tão pouco tempo? A vida serve para isso. Um espírito se propõe a aceitar um corpo e voltar para a terra para mudar, para ser diferente, para ser melhor. Senão a gente ficava lá em cima, trabalhando. Só que para evoluir rápido a gente precisa assumir um corpo. A gente precisa de um projeto. O projeto envolve mudança. Mudança de nós mesmos. Então, meus amigos, o arrependimento faz parte do processo de evolução. Esse sofrimento, essa tristeza que muitas vezes a gente sente, que deve ser temporária, faz parte do processo de evolução. Esse conflito que nós temos na nossa mente faz parte do processo de evolução. Só que ele não é algo para ser definitivo. São conflitos temporários, que nós devemos enfrentá-los e compreendê-los. E buscar unir o que a gente sabe com o que a gente sente e o que a gente faz. O mais rápido possível. Porque assim a gente lê, entende, muda o nosso sentimento e age de forma com aquilo que a gente sente e sabe. E assim a nossa evolução, ela engrena e ela começa a dar passos mais rápidos. E que a gente aprenda a nos perdoar. Reparar aquilo que a gente entende em nós como errado. E que a gente repare o mal que nós fizemos ao próximo. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente repara as pessoas que estão ao nosso redor, mas também a gente repara o mal que a gente fez ao sistema. O que é isso? O mal que a gente faz à Terra, ao sistema planetário. Como a gente repara isso? Praticando o bem a qualquer um. Mentalizando a energia positiva na Terra. Buscando o equilíbrio da Terra onde quer que a gente esteja. Então nós somos responsáveis não só pelo mal que a gente faz ao próximo, que eu digo pessoa, mas nós respondemos pelo mal que a gente faz à Terra, ao planeta, a tudo que nos recebe enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Então cabe a nós reparar esses males que nós já fizemos. É por isso que hoje em dia a gente discute muito a questão do meio ambiente, do coletivo, de reparação, de buscar equilibrar a Terra para as futuras gerações. É um reflexo do conhecimento espiritual na Terra, sabendo que nós temos sim que reparar o que é coletivo para todos nós. Porque nós em outras vidas já ofendemos também o coletivo, os espíritos, a Terra, todo o equilíbrio, a harmonia que sempre existiu aqui. Então, meus amigos, que busquemos sempre o equilíbrio, a serenidade, e que possamos usar sempre os instrumentos que a espiritualidade nos oferece para esse equilíbrio. Leitura, palestras, reflexões, oração, as atividades que essa casa oferece, permite as nossas limpezas para que a nossa mente funcione melhor, para que a nossa energia mais equilibrada nos permita ter reflexões e atos mais condizentes com a espiritualidade superior. Então assim a gente tem melhor condição de escolher o caminho correto, escolher as melhores opções da nossa vida, buscar uma vida diferente, uma vida mais equilibrada, uma vida totalmente ligada à espiritualidade superior. Nós sabemos que a Terra passa pelo tempos de transformação para entrar no mundo de regeneração, e o nosso tempo é pouco. A gente sempre volta nessa parte, na parábola dos trabalhadores da última hora, que somos nós. Não há tempo a perder. Esse exercício nós vamos fazer ele urgentemente, nesse instante, a partir de hoje, porque não há mais tempo para que a gente postergue essas mudanças, essas reflexões que o Espiritismo e os mentores nos propõem. Então agora é o momento para que a gente possa tomar as nossas decisões e buscar as nossas efetivas transformações. Agradeço a atenção de todos.